Bem-vinda, bem-vindo! Aqui é a Horta das Corujas, primeira horta comunitária em espaço público aberto da cidade de São Paulo. Você, minha convidada, meu convidado, para a gente fazer um passeio, um tour pela horta. Eu vou mostrar cada cantinho dela, começando por aqui. Essa parte de baixo foi a primeira parte que a gente começou a cultivar quando a horta surgiu em 2012. Entrando na horta, vira à direita, tem aqui a nossa sala de estar, que tem uma anfitriã constante, que é a nossa querida Branca de Neve, e alguns anões. A gente tinha os 7, mas teve um pessoal que roubou alguns anões, então, enfim. As crianças adoram esse lugar e é onde a gente faz nossas celebrações, aniversários, festas, rodas de conversa e tudo mais. A gente aqui se encontra, conversa e agora vamos continuar subindo, porque a horta fica num terreno inclinado. Vamos subir e vamos ali no canto ver mais coisas. A horta tem 800 metros quadrados e ela é inclinada. A gente está aqui no começo da subida, onde tem a cacimba quadrada e o relevo começa a mudar. Então, aqui do lado está a cacimba quadrada, um dos nossos reservatórios de água. Toda a água que a gente usa para regar aqui vem da própria horta. E foi a gente, com as nossas mãozinhas, que recuperou nascentes e fez os reservatórios. Então, aqui, quando na hora de regar, coloca aí o regador e sai regando as plantas. Agora a gente vai continuar a subida, nós vamos lá para a parte alta da Horta das Corujas. Estamos aqui na parte alta da Horta das Corujas e uma coisa interessante do terreno ser inclinado é que mesmo num tamanho tão pequenininho, né, a horta tem 800 metros quadrados, a gente tem diferentes climas, né, diferentes condições de plantio. Aqui em cima é mais seco, né? Então a gente busca colocar plantas que são mais resistentes à seca, porque aqui inclusive é mais difícil de regar, né? Porque é morro acima carregando a água. Então esse é um lugar que quando a gente vai escolher as plantas, a gente evita aquelas que gostam muito de água. E aí ao longo do tempo a gente foi montando canteiros, né? E criando os caminhos da horta. A gente foi criando esse desenho da horta mais ou menos na base da intuição e da observação. Porque o que acontece aqui? Nos momentos de chuva, a água invade a horta e daqui a pouco você vai ver que fora dela tem muitos lugares de erosão, né? E aqui dentro não tem erosão. Ao longo do tempo a gente foi aprendendo os caminhos da água e muitos canteiros foram arrastados no começo da horta, porque a gente colocava ele bem no lugar onde a enxurrada passava, né? E essa é uma vantagem do projeto já ter alguns anos. A gente vai se familiarizando com o terreno e aos poucos fomos criando os caminhos, fazendo o contorno dos canteiros, né? E esse desenho, ele é muito importante de ser mantido, porque a horta ela recebe a visita de muitas pessoas que precisam entender como caminhar por ela e entender essa geografia da horta sem que ninguém fique explicando. É um lugar para caminhar, é cheio de trilhas. Estamos aqui na parte altona, é um lugar legal para apreciar a vista da horta, né? Então ali, para cá, tem área de nascente, para cá tem a composteira, ali embaixo as abelhas, as cacimbas. Aprecia a vista aí, que nós vamos lá embaixo ver de perto isso tudo. Essa é a nossa árvore de acerola. Vou descer aqui perto do Rugel. Tem um outro vídeo no canal explicando o que é o Rugel. Estamos chegando na composteira. É aqui que a gente coloca
os resíduos de poda para produzir solo. Que é o certo, né? Quando a gente tem jardim, nada que é retirado do jardim é lixo. Tudo precisa ser devolvido para a terra. E fica esse visual aqui, né, que às vezes as pessoas estranham, mas eu hoje em dia acho muito lindo, porque a gente fica imaginando que é a vida se refazendo, né? Então é uma composteira de alvenaria, ela já estava aqui antes da horta, tem a ver com a história da horta e a gente vai manejando os módulos. Num módulo fica o composto e nos outros 2 módulos as podas em diferentes estágios, né? Ela é meio bagunçada assim porque não tem jeito de ser uma coisa esteticamente perfeita e tem um outro objetivo estratégico. A gente já sofreu vários roubos de composto, então a gente deixa assim meio disfarçado para ficar difícil quem não é da área saber onde está o nosso tesouro, que é o composto. E aqui atrás de mim está a área mais importante das nascentes. É o coração da horta, é a parte mais úmida e mais fresca. Lembra que eu estava comentando o microclima lá no alto, é mais quente, mais seco? Aqui é bem úmido o ano inteiro. E é um lugar que a gente fecha, porque não é para ficar entrando e pisoteando. A entrada aqui é mínima, a gente evita ao máximo, só de vez em quando para fazer uma manutenção ou outra. Essa é uma ação de preservação de nascente, né? Essa área de preservação de nascente é o que a gente deveria estar fazendo em todo lugar, no Brasil inteiro, para a gente ter a saúde dos nossos rios, né? Cercar as nascentes e deixá-las em paz. Aqui, quando a gente começou a horta, era um gramadão seco, que nem aquele morro ali. Era seco, seco, chão duro. Esse lugar aqui era o antigo caminho que ia da Cacimba 1 para cima. E o que aconteceu com esse caminho? Ele foi ficando molhado, 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 molhado. Uma hora a gente falou, isso aqui não é mais caminho, isso aqui é uma nascente. Foi aí que a gente escavou e trouxe o caminho para uma área mais alta. A gente está aqui na época seca do ano e olha só, a água continua brotando. E o que aconteceu aqui na Horta das Corujas é que as nascentes foram subindo. A gente vai descer mais um pouquinho para chegar na Cacimba 1, onde tudo começou. O primeiro reservatório de água da Horta das Corujas, e a horta não existiria se não fosse essa cacimba, porque aqui não tem água de fornecimento, não tem água da Sabesp. Toda a água usada na horta vem da horta mesmo. E o primeiro trabalho da horta foi cavar essa cacimba aqui. No canal tem outro vídeo que explica especificamente como é que isso foi feito. Agora é só para a gente conhecer esse lugar aqui que é maravilhoso. Agora a gente sai aqui da Cacimba 1 e vai conhecer o armário de ferramentas que fica encostadinho na composteira. Eu estou aqui encostada na nossa caixa de ferramentas. É aqui que a gente guarda as ferramentas pesadas da horta. Antigamente não tinha caixa de ferramenta, a gente deixava as ferramentas encostadas aqui para quem quisesse usar. Só que as pessoas roubaram, a gente cansou de repor. Aí o que a gente fez? Uma caixa de ferramenta, um armário de ferramentas de madeira. E vieram aqui, aí fica aparecendo a história dos 3 porquinhos. Porque vieram aqui e destruíram o armário de madeira e levaram as ferramentas. Aí a gente construiu uma caixa de alvenaria. Foi o pessoal aqui da horta mesmo que fez.
Até a Mitty, que é uma das principais voluntárias, aprendeu a trabalhar com alvenaria, com cimento e tudo mais, e construiu e tinha aqui uma tampa menos reforçada, que também foi arrebentada e destruída. Agora aqui tem uma chapa de ferro pesadíssima, é até difícil abrir, mas é o único jeito da gente não perder as ferramentas. Aqui é o meliponário da Horta das Corujas. Meliponário é onde ficam as nossas queridas abelhas nativas sem ferrão. Elas não têm ferrão, eu estou aqui pertinho delas. Elas não podem fazer nada, elas não machucam, não picam. E é super importante, essa aqui é a jataí, ó, ela está vindo, entrando e saindo. Hoje está meio frio, até que a movimentação delas está mais leve. Esse lugar é muito importante para a horta, muito importante para o mundo, na verdade, porque essas espécies de abelha, elas estão ameaçadas por aí, por causa do desmatamento, por causa dos agrotóxicos. Então a Horta das Corujas é um santuário. A gente não retira o mel daqui, a gente pede que não mexam nessas caixinhas de abelha, deixa as abelhas em paz. Elas estão aqui para se preservar e o que a gente faz é oferecer um ambiente onde elas encontram alimento, ou seja, flores, né? E aqui também é um ambiente onde elas encontram água. E elas são felizes, ó, aqui é a Iraí, aqui a Jataí e as outras às vezes eu até me confundo com os nomes. Mas essas duas aqui foram salvas de dentro de árvores aqui de São Paulo que seriam abatidas. E a gente conseguiu pedir para a prefeitura pegar só o trechinho onde estavam as abelhas e trouxe para cá. Falando em água, a gente vai terminar o passeio na Horta das Corujas pelo lago, que está logo aqui atrás. Estamos aqui na última etapa do passeio na Horta das Corujas, relaxando em frente ao laguinho. Esse lago foi construído aqui com o objetivo da gente reter a maior quantidade possível de água. Quando chove, essa parte de baixo toda aqui inunda. O que a gente quer mesmo é manter tudo que a gente conseguir de água dentro da horta. Então a gente resolve as enchentes aqui em parte, né? Porque quando chove muito sempre transborda, mas criamos esse espaço aqui que é de abundância de água, de peixinho, de frescor, e é um lugar bonito para sentar e ficar apreciando. Hoje em dia, uma pessoa que cuida muito desse laguinho é a Carol, uma das voluntárias da horta, nossa dama do lago. Ela está sempre aqui, ela que fez essa nossa calçada que a gente brinca que é o calçadão de Búzios, e ela é a guardiã principal desse lago aqui. Obrigada pela visita. A Horta das Corujas fica na Vila Madalena, em São Paulo. Nem parece que a gente está no meio da cidade, né? Mas a gente está na Praça Dolores Ibarruri. Só que todo mundo conhece esse lugar como Praça das Corujas. Essa cerca aqui existe só para os cachorros não entrarem. Não tem chave. Você quer visitar? Olha, é só abrir aqui e entrar. Tchau, pessoal! Agora eu vou trabalhar um pouco, tá bom?